bato tanto na mitocondriopatia, que é a doença da mitocôndria? Porque ela é a organela que a gente sabe que ela é a usina de energia, né? A gente aprende como se ela fosse a usina. Então, é dentro dela que é produzida a maior quantidade de energia do corpo humano. Então, se a minha energia é produzida dentro dessa organela, se essa organela está doente, se ela não está sendo eficiente na produção da energia, obviamente eu devo tratar a organela. Então, se eu medicar o sintoma da minha mitocôndria disfuncional, não trabalhando de forma efetiva ou eficiente, eu vou estar medicando o sintoma. Então, se eu for lá na mitocôndria e recuperar a função dela, se eu conseguir tratá-la, melhorar todo o seu processo metabólico, então eu estou tratando a causa do problema. Então, tratar doenças crônicas sem considerar uma disfunção mitocondrial é inútil, é completamente inútil. Se eu não consigo ver que a mitocôndria está doente, eu não consigo dar resultado para o cliente. Então, se eu estou tratando diabetes, se eu cuido da diabetes, eu vou estudar diabetes, eu tenho que estudar a disfunção mitocondrial ou a mitocondriopatia, que é a doença da mitocôndria, porque é nela que acontecem as coisas. E o que a gente já sabe sobre isso? Que a célula está aí, vocês estão vendo a célula da mitocôndria, e ela tem particularidades. Ela tem o citosol, o citoplasma, que é aquela parte líquida, onde acontece coisa ali, é meio gelatinosa, e tem a membrana também. Tem a membrana interna, né, e tem a membrana externa. A membrana ela serve para separar a parte líquida, né, das outras partes, além dessas cristas mitocondriais. Para produzir energia, nós sabemos que existem 3 passos. E 2 desses passos, para termos energia, para o nosso corpo ter energia, acontece dentro do citoplasma, ali, nessa membrana. E aí a gente percebe uma coisa que é que passa despercebido. Por exemplo, a obesidade. A obesidade ela tem um grau de inflamação muito grande. Com um grau de inflamação grande, temos uma deformidade celular. Então, o que é inflamação a nível celular, a nível de medicina? É quando a célula está deformada, ou seja, ela estava em forma e ela perdeu a forma, ela inchou, ela teve voltas que ela não tinha, porque tudo cresceu dentro dessa célula e fora dela. A inflamação é uma deformação celular. E aí a gente pensa, se a membrana que contorna a célula e faz essa divisão de citoplasma, tal, do núcleo, se essa membrana tem uma importância tão grande de separar espaços e produção de energia, passos da produção de energia acontecem dentro das membranas, então está comprometido. A produção de energia é comprometida com a obesidade. Então, a produção de energia está comprometida pela obesidade, porque a obesidade traz um grau de inflamação. E o grau de inflamação tem tudo a ver com a deformidade da célula. E é onde tem bastante células mitocondriais, tem bastante organelas mitocondriais. Além disso, um excesso de gordura no corpo, a produção de excesso de gordura no corpo tende a diminuir um outro tecido importante, que é a massa muscular, que são a casinha que estão localizadas a maior quantidade da organela mitocondrial. E aí eu já diminuo a quantidade de usinas de energia por causa da obesidade, eu deformo a célula, eu tiro ela de uma forma, eu influencio então no comprometimento das membranas e do citosol e dos núcleos dessa célula. Obviamente eu estou provocando ela a um adoecimento. Eu estou provocando essa célula a disfunção, a ela não agir como ela deveria, porque além dela estar deformada, ela está pelo processo de inflamação. Eu diminuí a quantidade. Então, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvida, que você precisa tratar a causa do problema. E a causa do problema é lá atrás. Vamos cuidar das nossas mitocôndrias. E eu vou falar um pouquinho mais sobre como cuidar da mitocôndria, como que eu posso dar saúde mitocondrial.
Ou seja, fazer você produzir mais energia, tratando a causa do problema, a mitocondriopatia, tratando lá do início e não remediando ela. Mas se nós tivermos mitocôndrias saudáveis, células boas, que fazem toda a função do ciclo de Krebs, a respiração celular, o transporte de elétrons, ali para produzir o ATP que a gente precisa, eu vou ter saúde. E aí sim vai ter uma energia humana, uma devolução de energia para a pessoa que é real e que é perene, que é contínua, né? Não é qualquer coisa que vai abalar a doença crônica. Porque o problema da doença crônica são os estímulos. A alimentação ruim é um estímulo ruim que chega à doença crônica. O emocional também é um estímulo. Sedentarismo é outro estímulo. Então, estímulos ruins adoecem a nossa célula. Mas se eu tiver uma célula saudável e forte, ela consegue combater esses estímulos a ponto de eu sofrer esses estímulos, estar exposta a eles e nem por isso eu adoecer. Meu corpo dá conta sozinho de combater esse estímulo. Por exemplo, pessoas que gripam muito, estão expostas o tempo todo a climas diferentes e essa variação climática leva ele a gripes, que é um vírus constante que vem. Se a nossa minha imunidade está baixa, se meu corpo não está pronto para receber aquele estímulo e combater, eu vou gripar. Mas se eu estou com a imunidade alta, se minhas células estão fortes, aquele estímulo de variação climática vem, elas conseguem combater aqueles estímulos e eu não vou adoecer. Então, saúde mitocondrial tem tudo a ver com isso, com uma resistência que o meu corpo tem de combater a estímulos que querem me adoecer. Sedentarismo, má alimentação, poluição, sentimentos, né, a parte emocional. Se o meu corpo for forte, eu consigo combater esses estímulos e não adoecer com frequência. E não ter doenças viróticas e não ter síndromes frequentes, porque o meu corpo aguenta esses estímulos, essas variações de estímulos. Então, tratar da mitocôndria, a saúde mitocondrial, é essencial para a perenidade de uma pessoa que já foi exposta a uma doença crônica, como é o meu paciente aqui do diabetes. Então, meu foco principalmente é tratar saúde mitocondrial. Bora? Se a gente não souber, se a gente não conseguir entender isso, então você não consegue trazer resultados perenes para o seu cliente, para o seu paciente. Então, é necessário aprender sobre saúde mitocondrial.